Boa noite. Já imaginou conviver com esgoto na porta de casa todos os dias? Essa é a realidade de moradores do bairro Parque das Américas, em Praia Grande. Hoje não choveu, mas a água acumulada de ontem não escoou como deveria na rua Antônio Maria. Aí o seu Denivaldo precisa pegar uma vassoura para empurrar tudo para o bueiro. Bem na frente da casa onde o motorista mora, existe um desnível no asfalto. Problema que já dura mais de 4 anos. E só promessa. Fica só enxugando o gelo e nada de fazer nada. Francisco mora na rua há 10 anos. Está construindo uma nova casa. Mas parou as obras porque a água da chuva e o esgoto invadem o terreno. Não só para mim, como o pessoal que mora mais embaixo, entendeu? A pessoa mora tudo aqui embaixo e para passar, passa por dentro de água porque o cheiro é suportável com criança. Inclusive criança até adoecer por causa do cheiro. A única boca de lobo que encontramos fica bem na esquina das ruas Antônio Maria e José Leandro de Carvalho. Mas, de acordo com os moradores, a rede de drenagem instalada é insuficiente. Esse esgoto todo traz muita sujeira, né? Traz. Muita sujeira, entrou cobra lá para dentro de casa, né? E fica difícil para poder a gente andar também na rua, né? Com criança. Isso. Criança, até sozinho mesmo. A gente se arruma para sair, a bagunça toda, né? No meio da rua fica difícil para a gente atravessar a rua, né? Enquanto gravávamos a matéria, funcionários da prefeitura faziam a limpeza das galerias pluviais. Trabalho que, segundo os moradores, é feito sempre, mas não resolve o problema. A prefeitura nós liga para lá, eles vêm, fazem entupir, eles entopem, enfiam a mangueira e 2 dias... E está tudo de novo, a mesma coisa. E sempre nós fala, eles vêm, mas não resolve nada. Nós queríamos só uma atitude da prefeitura, em vez de fazer um encanamento aqui melhor, porque tá muito feio para nós aqui. Outra reclamação de quem mora na rua José Leandro de Carvalho é a falta de asfalto no trecho mais próximo ao canal. Ali a rua ainda é de terra. Já apontei esse problema para a engenheira, entendeu? Aqui da prefeitura de Praia Grande. Mandei ofício para ela pedindo a continuação desse asfalto, inclusive no dia que o secretário esteve aqui, apontei também esse problema do asfalto para eles e a associação está esperando uma resposta, que isso foi em 2015, até agora nós não tivemos resposta nenhuma por parte da prefeitura, por parte de ninguém. Por meio de nota, a Prefeitura de Praia Grande informou que fiscais foram até o bairro e constataram que o problema no esgoto é fruto de uma ligação clandestina feita pelos próprios moradores, segundo a administração municipal. Já o sistema de drenagem na rua Antônio Maria vai ser verificado nos próximos dias. Não existe previsão para o trecho da via que vimos na reportagem ser asfaltado. Os motoristas que precisaram utilizar a travessia de balsas entre Santos e Guarujá durante a manhã de hoje tiveram de esperar por 1h30. A repórter Jéssica Santos tem mais informações. Segundo informações da Dersa, o motivo da demora foi porque 2 embarcações estão fora de operação. Uma delas foi retirada para a troca de motores e a outra passa por manutenção corretiva. Outro fator que contribuiu para a demora no período da manhã foi a força das marés, que por questões de segurança as embarcações tiveram que operar lentamente. Uma das balsas paradas deve voltar ainda hoje e a outra só na próxima semana. Jéssica Santos para o Caderno Regional. Agora à noite, o tempo de espera para atravessar é de 40 minutos do lado de Santos e de meia hora em Guarujá. 6 balsas estão em operação. Nem aquela loira gelada que desce tão bem no verão escapou de cair nas mãos de criminosos. Policiais da Delegacia de Investigações Gerais de Santos prenderam ontem 4 suspeitos de adulterar cervejas que eram distribuídas em bares e restaurantes da Baixada Santista. Nesse vídeo divulgado pela Polícia Civil, um dos integrantes da quadrilha mostra como era feita a adulteração das bebidas. Primeiro eles tiravam o rótulo original e a tampa, depois colocavam a nova tampa e os novos selos. No material, o criminoso fala que fazia a falsificação da cerveja Glacial para a Skol. E qual que era a cerveja antes? Glacial. E agora virou? Skol. Beleza. Qual o valor de uma, qual o valor de outra? Valor. Mas é bem inferior, né? Ele adquiria as tampas, os dísticos, né, como os selos, os rótulos,
mantinha os engradados com os vasilhames submerso em líquido, à base de água mesmo, soltava todos esses colantes que tem na cerveja, e aí agregava os novos rótulos e os comercializava como se fossem oriundos daquela fábrica. Foram 159 engradados, cada um com 24 vasilhames. Tá? 3.800 e... A quadrilha foi presa em flagrante quando realizava as adulterações em uma central de distribuição de bebidas alcoólicas em Santos, no bairro Aparecida, próximo ao Shopping Praia Mar. No local não divulgado pela polícia, os criminosos também confeccionavam marcas e selos para falsificar as bebidas. Além do proprietário da adega, mais 3 funcionários foram presos em flagrante. Os policiais se entrevistaram com o proprietário daquele estabelecimento, surpreendendo não só pela confissão diante dos policiais, como também flagranciando o esquema todo que era realizado naquele momento. Na posse desse material adquirido de forma lícita, ele os adulterava, atendendo bares e restaurantes da Baixada Santista. Todos eles responderão por crime contra as relações de consumo, previsto na Lei 8.137, sujeitando-se, portanto, às penas de detenção de 2 a 5 anos. Além da escola, eles transformavam a Glacial em Boêmia e Itaipava. As empresas, assim como os comerciantes que recebiam as bebidas, não tinham nenhum envolvimento com o golpe. O dono da adega, que tinha o comércio há um pouco mais de um ano, lucrava em média R$30 por engradado. Estabelecido de forma lícita, cadastrado em todos os órgãos administrativos, junta comercial, realizava o comércio de algumas bebidas à porta aberta. Contudo, nos fundos deste estabelecimento, o empresário criou, na verdade, uma fábrica de contrafação, onde lá ele realizava toda a adulteração de mercadorias adquiridas. No comércio dele, ele não praticava esse tipo de venda. Sol e calor não combinam só com praia. Formam a condição climática preferida de um dos maiores inimigos da sociedade, o mosquito Aedes aegypti. Em Santos, a batalha contra o transmissor da dengue teve placar favorável à cidade no ano passado. Mas para continuar vencendo essa guerra, todos os cuidados são necessários. No comparativo com 2016-2015, Santos apresentou uma redução de 66% nos casos de dengue. Os números diminuíram de 3.625 para 1.227. José Manuel sabe bem da importância de se prevenir contra o mosquito Aedes aegypti. O morador do bairro Bom Retiro, na Zona Noroeste, já pegou a doença 2 vezes. Bem ruim a gente ficar numa cama e deixar de trabalhar, né? A gente é aposentado, mas sempre faz alguma coisa, né? Então a gente tem que ter os cuidados redobrados, né? O aposentado não facilita. No quintal, todas as garrafas PET são tampadas e guardadas. As plantas não contam com o tradicional recipiente que acumula água. Acha importante ter esses cuidados? Com certeza, claro. A gente tem, né? Agora tem que ver os vizinhos que tem, né? Esse especialista em controle de pragas destaca o trabalho preventivo da prefeitura, mas afirma que a cada ano os cuidados precisam ser redobrados, já que o mosquito fica mais resistente e desenvolve novos hábitos. Evaldo José Bento diz que o Aedes aegypti hoje deposita os ovos em locais cada vez mais altos, como calhas e telhados. Onde existem as canaletas de descidas de águas pluviais, onde que dá entupimento, nasce matos e acaba a água acumulando nesses locais. E é onde que é local propício para que eles façam a postura de ovos e posteriormente as larvas eclodirem, né? Evaldo Bento alerta que o sal grosso, eficiente no combate ao mosquito, com a chuva fica inócuo. O sal grosso é fácil de sair, né? A água própria levar. E a evaporação também. O correto seria colocar larvicidas, que são produtos específicos que ficam, mesmo a água secando, o residual do produto fica nas calhas, nesses locais. Uma das primeiras escolas de samba criada em Santos foi a X9, chamada por isso mesmo de a pioneira. Mas os primeiros anos foram complicados, os sambistas foram classificados até como marginais pela polícia.
Essa história chamou a atenção do historiador Odair José Pereira, com quem nós conversamos agora aqui no Caderno Regional. Odair, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Caderno Regional. O que te interessou nessa escola? E você estava me dizendo que a pesquisa começou para um trabalho de TCC, é isso? Sim, boa noite a todos. Eu sou formado em História pela Unisantos e quando a gente faz História, no final do curso a gente tem que fazer um trabalho de conclusão de curso, que é o TCC. Que é o TCC. E eu sempre quis fazer História Regional e sempre quis também fazer algo relacionado à música. Então, quando eu decidi fazer sobre a história da X9, eu juntei essas duas coisas que me agradavam, que eram paixões para mim, né? A música e a história regional, falar sobre Santos, que é uma coisa que me agrada muito, porque eu acho que a história da cidade é muito rica e tem muita coisa ainda a ser falada. Então, é a minha pequena contribuição. O TCC virou Não Somos Bandidos, esse Sim. é o título do livro, que você me disse que aprimorou, deu uma melhorada, né? Uma garibada, como a gente diz lá no TCC, uma linguagem mais coloquial e transformou num livro. Foi difícil encontrar material para pesquisar e para concluir esse trabalho, Odair? Não, eu acho que não, porque a cidade de Santos ela tem também assim, a primazia de ter bons arquivos, bibliotecas organizadas que dão acesso a informações. Então eu fui em busca dessas informações na Fundação Arquivo e Memória, na hemeroteca, nas bibliotecas municipais. Fiz uma busca mais aprofundada nos jornais da época, principalmente no jornal chamado O Diário, que era do grupo do Assis Chateaubriand. E aí, assim, nesse período a gente tem uma cobertura diferente do Carnaval, até porque o Carnaval tinha uma grande importância para a cidade. Para a gente ter uma ideia, um mês, uns 40, 50 dias antes do Carnaval, começava uma cobertura jornalística dos meios de comunicação, tanto quanto do rádio, quanto do jornal impresso, e eu fui acompanhando essa evolução, de 1944 até 1954, nos jornais impressos e em algumas revistas, né? Fui tentando entender como que essas mídias divulgavam e acompanhavam o Carnaval na cidade, com um foco específico na X9. Uma das curiosidades é de onde saiu o nome da X9, que é uma história curiosa. Mas antes eu pedi para você me dar o livro aqui, para mim poder mostrar ali. Enquanto você vai falando a respeito, pedi para mostrar aqui. Qual é a curiosidade a respeito de como surgiu o nome X9, Odair? O nome a X9 era um nome de uma revista policial da época, muito conhecida na região sudeste e na região sul do Brasil. E numa determinada passagem do livro, até comento isso, algumas pessoas lá do bairro do Macuca entraram batucando e quem já estava dentro dessa quadra olhou para esses rapazes e disse, olha, parece uma quadrilha de bandidos da revista policial X9. E aí eles gostaram do nome. E adotaram o nome. Adotaram o nome. É interessante a gente olhar por esse lado, porque quando a gente fala em tipos sociais, esse bandido, que talvez eles tenham pegos o outro lado, né? Eles não queriam talvez ser identificados com essa elite carnavalesca, mas um tipo apropriado, diferente de fazer carnaval, que era o carnaval periférico. Então eu vejo mais por esse lado. E o pavilhão da escola foi batizado pela Estação 1ª de Mangueira também? Sim, isso já acontece no momento posterior ao trabalho. Meu enfoque é década de 40 e 50. Mas na década de 60 e 70, tem uma influência maior do carnaval carioca, até por conta de uma comercialização do carnaval. Então essa influência chega aqui também. Mas na década de 40 e 50, o Carnaval de Santos, ele tem uma configuração muito própria. As escolas de samba daqui têm uma configuração muito própria, muito mais parecidas com os ranchos, e, enfim, com alguns tipos de modalidades carnavalescas que eram específicas daqui. Só que com a influência do Carnaval carioca, isso vai se modificando, inclusive alguns elementos como o baliza, que era uma espécie de uma pessoa que ia com bastão na frente, abrindo caminho. Eles vão desaparecendo para dar lugar a esse carnaval mais espetacularizado que a gente conhece hoje. Que era uma figura até de fanfarra, não é também, baliza, que tinha? Sim, é uma figura muito conhecida nas festas populares, isso já desde o século XIX. A história que a gente sabe é que ele andava com um cabo de vassoura na mão, fazendo movimentos, porque nessa época os desfiles eles eram muito mais estreitos. Então precisava que alguém abrisse caminho para que a princesa... Também era uma forma de proteção, né?
para que os outros integrantes das escolas que viessem pudessem passar tranquilo. Geralmente esses indivíduos, eles eram pegos de rodas de capoeiras da cidade, né? Que a cidade de Santos também tinha uma longa tradição em capoeiras. E aí esses indivíduos das capoeiras do Monte Serra, esses indivíduos foram incorporados às escolas de samba, saindo dos grupos de rancho e de choro que já existiam na cidade. Qual a ligação da X9 daqui de Santos com a X9 paulistana? Na verdade, a X9 de Santos, ela batiza a X9 de São Paulo. Essa década de 40 e 50, esse início das escolas de samba na região, essas escolas em São Paulo existia um carnaval diferente, muito mais cadenciado. Então, quando a X9 vai para São Paulo, tanto a X9 quanto a Brasil ou a Vitória, que são escolas da década de 40, final da década de 40 e 50, elas fazem um tremendo sucesso em São Paulo. Porque o tipo de carnaval de São Paulo, muito mais cadenciado... Essas escolas, nessa época, já iam fazer... Já iam. Já se apresentavam em São Paulo? Sim, a X9, a Brasil e a Vitória, elas são campeões de carnavais na Avenida São João, são referências. Então, assim, é lógico que essa, como eu falei anteriormente, essa espetacularização, essa comercialização do carnaval, ela vai fazer com que o carnaval de São Paulo tome proporções maiores do que o carnaval daqui da Baixada Santista. Mas, nesse momento, quem influencia o carnaval de São Paulo é o carnaval da Baixada Santista. É um modo de fazer samba da Baixada Santista que é levado para São Paulo. O Drauzio da Cruz foi uma das primeiras personalidades do samba aqui da cidade? Talvez ele seja... Que batiza hoje, né, a passarela do samba. O livro tem também, inclusive, um subcapítulo específico sobre o Drauzio. Falo também sobre o Daniel Feijoada, que era um dos grandes concorrentes dele à época. O Drauzio é um desses caras aí que eu falei pra você, do Baliza, né? Ele era um desses. Sim, é um cara que subia o Monte Serra para as capoeiras, ia para as gafieiras da cidade e desfilava nas escolas de samba e já vinha também dos ranchos carnavalescos da cidade. Então, assim, o Drauzio ele tem uma grande trajetória no samba da região, junto com o Daniel Feijoada. Eu até cito também que algumas pessoas como o Delegadinho, que ainda está vivo, o Muniz, que também são referências para mim nesse trabalho, que eles dizem que o maior sambista que eles viram foi o Daniel Feijoada, que era esse concorrente do Drauzio. Mas o Daniel se envolveu numa confusão, foi preso pelo DOPS, então meio que ele teve o nome dele manchado, enquanto o Drauzio não teve nenhuma situação desse tipo. Então o nome do Drauzio foi elevado mais que o do Daniel. Mas são personagens interessantes da história desse Carnaval de Santos que precisam sempre ser revistos e reconhecidos. Bom, imagino existam muitas outras histórias nesse livro aqui. Sim. Quero agradecer o Daí José Pereira, que está lançando o livro Não Somos Bandidos, a história da Escola de Samba X9, 1944 a 54. Quer dizer, é uma década, esse período que você cobriu na sua pesquisa, né, Odair? Aonde as pessoas podem encontrar o livro? Qual é o custo do livro? O livro, o período da década, do período que ele cobre é justamente da fundação da escola ao primeiro carnaval oficial da cidade. O livro, a gente fez o lançamento dele agora no dia 15 de dezembro, né? Então a gente já está pondo ele nas livrarias. Em breve ele vai estar disponível no site da Ateliê de Palavras, que é a nossa editora. Uhum. E as pessoas também já podem buscar nas redes sociais, até pelo próprio nome do livro, Não Somos Bandidos. O valor dele é R$30. Ele foi patrocinado pelo Programa de Apoio a Projetos Culturais do Estado de São Paulo, o PROAC. PROAC São Paulo incentiva a cultura do Estado. Sim, é importante também falar isso, grande parte do livro, mais que a metade do livro, vai ser doado às escolas do município e da região, da Baixada Santista, e bibliotecas também, para que a gente possa difundir essa nossa história do Carnaval de Santos, né? Daí, obrigado mais uma vez, parabéns pelo trabalho e sucesso para você. Eu que agradeço pela oportunidade de falar um pouco sobre Santos e falar sobre a música e as instituições de Santos aqui no programa. Boa noite para você. Obrigado. Futebol. O Santos perdeu para o Avaí de Santa Catarina por 1-0 na Copa São Paulo de Juniores. O gol foi do atacante baiano aos 29 minutos do segundo tempo. O jogo aconteceu na Arena Barueri.
E o Santos Futebol Clube lançou hoje o projeto RedeGol. A plataforma digital contempla a venda de ingressos online e controle de acesso à Vila Belmiro. Os equipamentos instalados pelo clube para o início do Campeonato Paulista já possuem a tecnologia. Os associados terão acesso a partir de junho. O consórcio Ergus Group é o novo responsável pelo sistema. Antes, a administração era feita por 2 empresas. Com o novo sistema, serão implantados novos benefícios para os sócios torcedores, como a venda de produtos exclusivos. E a partir de junho deve começar a operar a principal novidade, a compra de ingressos online e com liberação por celular. Hoje, mesmo aqueles que não são sócios, não precisam mais retirar os ingressos na internet. Já vão poder baixar através do QR Code, né? Vão poder baixar no seu celular e vão poder ingressar ao estádio com essa facilidade. São 2 etapas de implementação. A primeira implementação fazendo toda a gestão da bilhetagem da Vila Belmiro. Essa parte da gestão da bilhetagem, o consórcio RedeGol está bastante preparado e vai fazer a implementação já agora para início do Campeonato Paulista. A ideia é que no prazo de 2 anos, todas as vendas sejam feitas pela internet. Porém, a transição deve ser feita aos poucos, para facilitar a adaptação ao sistema. Não dá para você mudar as coisas de formas drásticas, mas ainda teremos o ingresso físico pelo menos no começo, ou até o público todo tiver o costume do ingresso mais eletrônico, coisa que tal. Evidentemente que em determinado prazo o bilhete físico ele vai deixar de existir, porque a comodidade para a utilização propriamente no QR Code ou do próprio celular, ela é muito mais vantajosa do que você continuar utilizando de meio físico, não só como bilhete, mas papéis, entre outras condições. Estão abertas as inscrições para o vestibular 2017 da Unisanta. São 35 cursos presenciais e 10 à distância à disposição do candidato. A pré-matrícula pode ser feita pela internet, mas os documentos devem ser apresentados pessoalmente aqui no Protocolo Geral da Unisanta, que fica na Rua Oswaldo Cruz 277. Os detalhes você encontra no hot site do vestibular, que pode ser acessado em unisanta.br/vestibular. A edição de hoje termina aqui. Você continua bem informado acessando o Santa Portal. Bom fim de semana. Eu volto na segunda. Tchau.